Hoje vamos receber mais uma vez aqui na nossa programação a doutora Silvia Peneireiro Pascoal, ela que é advogada e que sempre passa por aqui para dar para a gente uma aula sobre direito. Nós estamos aprendendo, aqui estamos fazendo um curso online, né? Porque a cada programa ela traz um assunto e nesse assunto a gente discute e aprende um pouquinho sobre as leis, aquilo que está no Código Brasileiro que deve reger aí a nossa vida. Muito bom dia, doutora. Prazer tê-la aqui mais uma vez. Bom dia, Roseli. Que pretensão a minha, né, de vir aqui para trazer uma escolaridade, mas o objetivo realmente é compartilhar essas informações que, na leitura, elas ficam às vezes um pouco complexas, traz uma informação que nem sempre é aquela que a gente deseja ler e, por vezes, também interpretamos ela de forma errônea e isso é importante, então nós temos que ficar atentos. Não deixa de ser uma aula, porque a cada assunto, a informação que você traz para a gente é aquela dos bancos escolares que você frequentou e que a gente não sabe. E que a gente precisa saber, porque são coisas que afetam a nossa vida. Aliás, o tema de hoje fala sobre a execução de alimentos. Quantas pessoas, né, estão aí envolvidas nessa situação e nem sabem direito o que diz a lei. Então, vamos destrinchar um pouco este assunto, né? O que é a execução de alimentos? A execução de alimentos é a forma pela qual você pode cobrar os alimentos devidos e não pagos em juízo. Simples assim, Roseli. Tá, mas aí quem é que, como é que a gente, quem é que pode pedir esses alimentos? Pois é, eu falei simples assim apenas para responder a questão, né? Então, para que nós tenhamos uma cobrança de alimentos, subentende-se que esse alimento já está determinado também em juízo, que ele pode tanto ser de forma definitiva como provisória. Tá? Então, inclusive as provisórias podem ser objeto de execução. Os alimentos, ele tem uma finalidade ímpar, que é aquela de garantir a subsistência, a sobrevivência do alimentado. Então, levando em consideração, né, o preceito constitucional, que é a garantia da dignidade, né, da pessoa humana, o dispositivo legal próprio para a cobrança dessa modalidade de dívida, ele tem um rito completamente diferente, Roseli. Ele é muito ágil, muito rápido, ele traz algumas condições bem distintas a essa ordem, e em especial, aquilo que já é de conhecimento de muitos, ele autoriza o que nós chamamos de prisão civil, né? Porque a pessoa ela pode não ter praticado um delito penal, porém o não pagamento da pensão alimentícia, seja ela determinada de forma definitiva ou provisória, poderá impor o que nós chamamos de prisão civil. Isso normalmente ocorre na separação de casais, né? Mas pode acontecer também com algum outro familiar, não é isso? Sim, e lembrando, Roseli, que lá no artigo 1694, nós até conversamos sobre ele, quando falamos sobre parentesco, né? A possibilidade é quem é que pode pedir alimentos, né? Então, quem pode? São os parentes, lembrando que parentesco vai até 4º grau, o cônjuge ou o companheiro. Este também poderá requerer alimentos numa eventual separação. Agora, pense, Roseli, que quando nós falamos de grau de parentesco, nós não estamos falando de relação matrimonial. Então, observe que nem sempre está agregado a uma dissolução de uma família, né? Ou seja, o neto pode pedir para o avô pode pedir para o neto, eventualmente um tio em relação a um sobrinho. Então, existe toda essa dinâmica que a lei autoriza para a solicitação de alimentos, ou seja, quem pode pedir alimentos, né? E diante disso, nós não podemos também perder de vista algo que é importante. Toda vez que pensamos em alimentos, estamos falando de que alguém está precisando e a outra pessoa na outra ponta pode pagar e tem que ter dentro ainda essa relação do artigo 1694 que nós comentamos, ou seja, grau de parentesco, ou seja, cônjuge ou companheiro, e dentro, então, desse binômio, que é a necessidade e possibilidade, se estabelece um valor. A partir do momento em que há uma decisão judicial, e isso frise-se,
ela tem que ser uma decisão judicial, aonde os alimentos, sejam eles de forma definitiva ou provisória, tenha sido arbitrado e não cumprido, aí sim abre a chave, a alavanca que permite a propositura de uma ação de execução de alimentos. Doutora, como é que se chega ao valor, né? Como é que se estipula o valor de quanto que é isso? Quanto que eu vou pagar? Eu separo, tenho filho, ou é só a esposa que ficou do outro lado, ela não trabalha? Como é que se estabelece esses valores? Não existe uma tabela. Existe, sim, um ajuste, não só na nossa jurisprudência, como de comum social, de que seja de 30% aproximadamente do valor da renda. Mas observe que nem sempre as pessoas têm renda, né? Mas eu tanto digo isso de uma forma singela ou de uma forma multi, ou seja, tem pessoas que podem ter um valor de remuneração mensal, porém, elas têm vários outros rendimentos, aluguéis, ações, benefícios outros que também compõem essa sua possibilidade. Então, quando nós falamos de binômio, necessidade daquele que tem que ser alimentado e possibilidade daquele que vai alimentar, ainda tem um outro ingrediente que é importante, que é o princípio da razoabilidade. Então, por vezes, aquele que tem a necessidade ela é extrema. Porém, a possibilidade daquele que vai alimentar não vai conseguir atingir a necessidade do alimentado. Mas há aí, né, esse princípio que ele tem que ser utilizado, que é o princípio da razoabilidade. Ok, você necessita muito, mas eu não posso muito, mas vamos tentar encontrar um meio para que possa, pelo menos, suprir aquilo que é o mínimo necessário, né? E que também não vai deixar aquele que alimenta de uma forma que ele não vai conseguir sequer a sua própria subsistência. Então, assim, há uma linha muito tênua em relação a valores, né? Relembrando, porque nós estamos colocando de uma forma bem singela, mas não perdemos nunca a observância em relação a outros atrativos em relação à possibilidade daquele que vai alimentar. Né? Agora, doutora, aí se a pessoa não tem, né, ela não pode, não tem, não dá, ou às vezes ela está na justiça, foi criado lá, foi determinado pelo juiz, mas aí a pessoa perde o emprego e não tem como pagar. Ela pode ser presa mesmo assim? Como é que fica essa situação? Pois é, Roseli, a perda do posto de trabalho, que está sendo, inclusive, uma realidade muito triste, né, do nosso país, não só do nosso país, do mundo, né, ela vem diretamente nesse contexto legal. Quando nós falamos de que há a possibilidade de executar, ou seja, vai impetrar com uma ação, porque a pessoa tem que fazer o pagamento dos alimentos, porque eu costumo falar que filho a gente não pode colocar no freezer, né, Roseli? Então, põe no freezer na hora que pagar e a gente tira do freezer e alimenta. Não, a criança, quando nós falamos de criança, né, ela tem uma necessidade diária, mas aquele que é alimentado tem uma necessidade diária também. Então, quando o alimentante, aquele que paga, ele perde o seu posto de trabalho, há a necessidade de fazer o quê? A aplicação do princípio da razoabilidade. Então, vai se observar, ele vai ter que justificar, comprovar de que efetivamente ele não tem mais meios para pagar sobre aquele valor que anteriormente ele pagava e que então haverá uma necessidade de adequação e diante dessa justificativa, aí sim ele não será preso porque a lei assim autoriza. Agora, doutora, é um assunto bem complicado esse, né? Porque quem precisa, ele está na necessidade. Muitas vezes é a esposa, é o filho né, desse casamento. E aí, por outro lado, está o outro indivíduo que não quer mais aquela relação, mas que também está passando por uma situação de dificuldade. Que imbróglio que fica isso, né? E sabe, Roseli, a experiência mostra que nós temos uma gama muito grande
de artifícios, que por vezes, não vou falar que essa é a regra, né? Mas vamos então nas exceções para aumentar um pouco mais esse imbróglio, como você mesmo colocou, né? Existem aqueles que fazem acordo com as empresas para realmente saírem como sendo despedidos e se mantêm através de uma outra forma de prestação de serviço. Tem aqueles que omitem outros recebimentos para que não haja, né, a aplicação desse princípio da razoabilidade dentro da necessidade e possibilidade, infelizmente, né? Aqueles que ocultam patrimônio para não mostrar a sua capacidade econômica quando do arbitramento ou mesmo do momento executório dos alimentos. Enfim, a regra, queremos acreditar, é que só não paga alimentos aquele que efetivamente não tem a possibilidade, até porque vai estar negando a subsistência daquele que, de alguma forma, em algum momento, fez parte daquela relação mais próxima da sua família. Né? Então, é muito triste nós pensarmos na situação como um todo. Porém, há de se observar cada caso e para tudo é necessário o quê? A prova. Nós temos que demonstrar não só, principalmente, a possibilidade, porque a necessidade, na grande maioria das vezes, ela é presumida. Né? A presunção da necessidade de uma criança que sai da sua tenridade e vai para a adolescência, ela é presumida. Os custos são mais altos, as necessidades, elas se asseveram. Né? Então, existe várias composições dentro do direito e várias teses, julgados, que trazem para cada uma dessas nuances sociais que envolvem as entidades familiares, neste momento tão difícil, onde nós estamos falando que pode ter ocorrido uma ruptura da entidade familiar e que aí há uma determinação de uma pensão que, por vezes, ela não vai suprir em absolutamente nada da necessidade pela qual aquela família se engajava, né? Porque não adianta falar, não, olha, mas dá para você fazer o supermercado. As pessoas não vivem só de supermercado, Roseli. Elas precisam morar, elas precisam se vestir, elas precisam estudar, né? Elas precisam viver, inclusive até quando nós falamos da questão de quesito de alimentos, pense na própria necessidade entenda, quando nós falamos divertir, não é se divertir para ficar aí saindo na farra, como falam. Na verdade, nós estamos falando de ter o mínimo necessário, mesmo que seja dentro de um setor cultural, para que ela possa se distrair, ter uma outra visão do mundo que não seja aquela sua micro-relação social. Na verdade, né, a gente está fazendo um macro aqui, né, de toda a situação que pode ocorrer. Mas no dia a dia a gente sabe que está todo mundo passando por grande dificuldade e você omitir de um ente querido ou até daquela pessoa que você escolheu para ser tua esposa, sua companheira, mas num determinado caminho não deu certo e você deixa na Rua da Amargura, aí é complicado, né? Mas a gente fica cansado de ver essa história, né? Esses fatos que você disse aí, da omissão, de esconder como é que recebe, ou dar jeitinho, esse é bem típico de todos nós brasileiros. Mas para isso que existe um Código Civil brasileiro aí, de leis que ficam meio que atentas, né? Por isso que a gente precisa conhecer um pouquinho do direito, para na hora também buscar esse direito, não é, doutora? Sim, Roseli, porque é como nós temos as nossas relações na sociedade. Vamos relembrar um pouquinho que quem pare é a mulher, né? E sabemos o quanto que é difícil, né, para uma mulher se recolocar dentro de uma composição profissional. É óbvio que a gente quer, mulher gosta de trabalhar, né? Diferente do que às vezes podem pensar, mulher ama trabalhar, mas mulher também ama a sua família, mulher também ama ter a estrutura familiar muito bem organizada. E esse é um trabalho que requer um esforço enorme, né? Há pouco me repassaram uma decisão
e que, inclusive, depois acabou circulando com algumas outras, uma linguagem um pouco diferente, porque, por tratar-se de direito de família, ela tem segredo de justiça, né? Onde fala que a mulher é aquela que acorda todo mundo, ela deixa tudo pronto, aí ela vai se arrumar para ela trabalhar. Aí, na volta, ela faz exatamente as mesmas condições no inverso. Aí ela organiza tudo novamente, é ela quem determina o jantar, ela que faz, na grande maioria das vezes, o jantar, ela que serve, ela que arruma, ela ainda vai dar comida para o cachorro, e aí ela que apaga a luz para todo mundo dormir, porque todos já estão descansando e ela não cessou. Existem exceções a essa regra? É óbvio que existe, mas não também, às vezes, porque faz parte do contexto, porque ela necessita, porque trabalha, às vezes nem vê os filhos irem dormir, né? Nós temos várias fórmulas das quais nós podemos tirar pelo menos uma conclusão. É fato que a grande maioria das mulheres, elas acabam sendo submetidas a uma atividade muito mais, muito ampla dentro dessa relação familiar. E, por vezes, há a necessidade de que ela esteja dentro de casa, Roseli, né? De que ela não consiga mais voltar a trabalhar, até porque tem um filho, depois pode vir outro, e aí não tem quem vai ajudar na casa, não tem quem vai ajudar na criação. E aí, como é que nós fazemos? Né? Porque a partir do momento que temos um filho, existe o quê? Existe um consenso familiar. O homem dessa relação, ele está sabendo dessa realidade, né? E por vezes tem ali aquela mulher forte atrás, dando todo o apoio, né? Porque há de convir que isso é uma grande parcela da nossa sociedade, né? E nós não podemos desprezar esse esforço, né, da manutenção familiar desempenhado por muitas mulheres que trabalham sim, mas trabalham dentro de casa, trabalham na gestão familiar, e isso é imprescindível ser também acolhido pela nossa legislação, e ela é, viu, Roseli? Ela é esposa, ex-cônjuge, ex-companheira, ela tem direito a alimentos, sim, tá? É óbvio, não existe nada eterno ou perpétuo, mas depende também do caso, tá? Cada caso é um caso, eu não posso afirmar isso veementemente, mas é algo que nós temos que nos atentar, porque é uma realidade, é a realidade, inclusive, do nosso país. Agora, doutora, vamos lá, né? Então a mulher separou, ela tinha 1 ou 2 filhos, foi julgado o direito da pensão alimentícia, então, e aí o marido não paga, ou ela resolve fazer uma outra família, ela encontra um outro companheiro. Nesse caso, cessa a pensão? Cessa esse direito que ela tem de receber o dinheiro? Em relação, bem, duas situações. Em relação ao filho, não cessa nunca. Em relação à esposa, tudo vai depender. A realização de um novo matrimônio, em via de regra, sim, Roseli, ela vai trazer a ruptura e recai, né, sobre aquela condição do trinômio, necessidade, possibilidade e razoabilidade. Né? A necessidade vai cessar, porque a partir do momento em que há um novo matrimônio, subentende-se que aquela relação familiar é quem vai trazer, não é nem a questão do sustento, mas vai trazer a segurança familiar ao alimento e à possibilidade de todos os demais contextos constitucionais voltados à questão da dignidade humana. Então, é mais ou menos isso. A regra é que acaba, sim, trazendo uma certa possibilidade de se exonerar os alimentos que anteriormente ela recebia. Tá, doutora, todos os casos que deixam de pagar essa pensão que foi requerida, pode ser preso ou tem aí algumas nuances? Um pode ser, esse caso não. Como é que funciona? Então, Roseli, vamos lá. A partir do artigo 528, aí é do Código de Processo Civil, ele fala mais ou menos como é que funciona, tá? Ele diz assim, você lembra quando nós falamos que o direito não assiste aos que dormem? A pensão alimentícia, para ela ter essa força executória e com essa cláusula de possibilidade de prisão civil, só poderá ser os 3 últimos meses dos alimentos devidos até que se proponha a demanda judicial. Ou seja, a pessoa está sem pagar 3 meses sucessivos os alimentos, tem que entrar com a ação.
tá? Entrando com a ação, as subsequentes que vão vencendo, né, no decorrer da demanda, elas também estarão dentro dessa composição da obrigação dentro da execução. E é ela que poderá gerar a cobrança executória desses alimentos. A partir do momento em que é feita essa ação, aquele que deve vai ser citado. Sendo citado, ele tem 3 dias para pagar ou justificar a sua impossibilidade. Se ele justificar, depois justificar novamente e tentar demonstrar que ele está querendo procrastinar, ele vai ser preso. E, além de que, poderá, inclusive, ser encaminhado um ofício ao Ministério Público para verificar os indícios, né, da prática do crime de abandono material. Porém, né, como tudo no direito, né, existe aí as suas outras relações. Para alguns casos, os tribunais, eles têm, por vezes, demonstrado alguma resistência em relação à prisão civil. Um exemplo, há pouco tempo atrás, em função de uma pensão alimentícia, que ela era indenizatória dentro de uma ação de divórcio, e que essa pensão ela foi destinada à esposa, à ex-esposa, o juiz entendeu, o tribunal, desculpe, ele entendeu que para aquele caso especial, tratando-se de indenização, mesmo sendo colocado no contexto dos alimentos, aquele item ele não seria objeto de prisão civil. Né? Então, veja, apesar de estar lá como sendo uma decisão que incorporaria alimentos, mas neste caso em específico, esses alimentos eram alimentos indenizatórios, tá? Para ela, para aquela esposa, para aquela ex-esposa. E o tribunal entendeu de que não caberia a prisão civil. Mas a regra é essa, é prisão civil, o não pagamento. Existe a possibilidade de entrar com uma ação de execução sem pedir a prisão civil? Sim. Quem determina a forma, o procedimento é aquele que pede, é aquele que tem a necessidade. Tá? Então, vai caber ao alimentado ou seu representante legal qual é a fórmula pela qual pretende que os alimentos sejam executados. E só mais um detalhe, Roseli, vamos lembrar que nós estamos no momento de emergência sanitária, né? Existiram aí várias decisões de que até por conta da Covid, não estavam sendo determinada a prisão em regime fechado, porque é esse o regime que é aplicado, e transformando-a em prisão domiciliar, por conta da possibilidade de contágio. Então, sempre que vai se impetrar com uma demanda, tem que se observar de forma micro e macro essa relação e qual é a efetividade da demanda, qual seria o melhor caminho, a melhor forma processual para você ter a eficácia, que é a manutenção dos alimentos. Agora, doutora, eu sei, você falou aí que não cessa nunca para os filhos, mas tem uma idade, né? Chega um momento que vai se virar, vai trabalhar, não é? Ah, sim, Roseli. Voltando, né, a questão, quando nós falamos, eu gosto muito do direito constitucional, acho que ele é a base de tudo, né? Então, voltando, nós estamos falando da questão da dignidade, nós estamos falando da questão da necessidade. Então, são princípios que sempre tem que nortear. É óbvio que aquele que ainda necessita dos pais, é ele quem irá, serão os pais, e quando eu falo os pais, porque existe a possibilidade, óbvio, dos alimentos serem, né, compostos por ambos, e isso é muito comum também, mas chega um determinado momento em que a regra, vou falar a regra dos tribunais, né? A regra é que, enquanto há necessidade, subentende-se que é aquele que ainda necessita do auxílio econômico para que ele possa galgar, inclusive até o 3º grau, ou seja, até uma faculdade. Mas espera lá, né, Roseli? Não vamos fazer 5 faculdades, 2 pós-graduações, espera lá. Tudo tem um limite. Então, quando nós falamos de graduado, é aquele que consegue se graduar. E vamos também combinar que alguém se gradua e não temos a segurança que no dia seguinte ele já está empregado. Né? Isso também não é uma regra. Então, mostrando a questão da razoabilidade, né? E até em que momento em que aquele filho realmente precisará do amparo econômico dos pais.
né? Para quem é pai e mãe sabe que a gente sempre que puder vai estar ajudando, mas a gente tem que tomar cuidado com a proteção que desprotege, né? Ou seja, não é necessário também prospectar de uma forma tão longa, né? Então, a regra da lei é mais ou menos essa, né? Até o terceiro grau ainda existe ali a necessidade, sim, e havendo a possibilidade, dentro do princípio da razoabilidade, vai continuar pagando os alimentos e depois vamos lá, né? Vamos trabalhar, vamos para a vida, porque isso enobrece. Na verdade, né, a moçada hoje demora para sair da casa dos pais, né? Gostam de ter a boa vida. A gente vê muitos casos assim, né? Eu canso de ver e não estou vendo muita luz no fim do túnel, não, né? Porque acomodou, tá fácil assim, essa geração de pais, como também foi a minha, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. Até aquilo que não tivemos, a gente quer que eles tenham. E eles meio que, né, se acomodam. Não foi aqui em casa, graças a Deus, mas a gente vê muitos casos por aí que é assim que a vida anda, não é? Pois é, Roseli, realmente você colocou algo que é real, né? Que pai que não quer permitir que seus filhos tenham as oportunidades que eles não tiveram, né? Mas aí eu volto a falar, quem sempre disse isso é uma grande amiga, Maria Lúcia, ela diz, cuidado com a proteção que desprotege. E é verdade, em todos os aspectos, inclusive o não permitir que eles, né, eu digo no plural, que aqueles que são os filhos, que vão aí desbravar os seus caminhos, entender o que acham que é coerente, correto, e realmente fazerem valer todo o esforço dos pais, né? Porque não é apenas a questão da educação básica, aquela educação que nós temos que ali pagar a escola, é a educação de dentro de casa, é aquela em que a gente mostra quais são os princípios básicos de uma relação social, né? O respeito mútuo dentro da sociedade. E quando nós falamos de respeito, nós também estamos falando de respeito para aqueles entes queridos que são os pais e que, em determinado momento, nós temos que falar assim, opa, você já chegou, me ajudou muito, seja sempre grato, né? Porque a gratidão é um exercício diário, seja grato e fala assim, agora, muito obrigada por tudo que você me deu e eu vou exercitar, né? E vou utilizar de todas essas ferramentas, né? Cada um dentro daquela sua possibilidade, mas vamos combinar que quanto mais ferramentas a gente dá, é óbvio que vão conseguir saber e vão conseguir prosperar. E isto tem que acontecer, essa ruptura ela tem que ocorrer para o bem deste indivíduo, filho, né, que tem que ter um momento, sim, em que ele vai ali mostrar tudo que os pais lhe deram, né, a educação que os pais lhe deram. Com certeza, tá vendo? Aprendemos mais um pouquinho, né? Eu acho que esta fala, como ela fica, né? Muitas pessoas vão vendo no decorrer do dia, às vezes até no dia seguinte, e como agora tem outras mídias, né? A gente tá no Instagram, tá no YouTube, então cada pouquinho as pessoas vão vendo em algum lugar. Doutora, é sempre um prazer ter você aqui, agradeço demais mais esse momento aqui e a gente já fica esperando uma próxima, né? Lembrando que a doutora Silvia é da ABV Virtua e pode achar isso no Instagram, não é isso? Sim, é o nosso lado social, Roseli. Lá eu coloco muitas informações para que as pessoas tenham uma fonte confiável, né, de muitos tópicos do direito, e entre eles esse que nós estamos conversando hoje. Muito bem, então olha, agradeço mais uma vez e até a próxima, né? Daqui 15 dias a gente está aqui de volta. Agradeço eu, Roseli, como sempre, muito agradável. Um grande abraço. Muito obrigada e um bom dia. Bom dia.